quero saber dele qual é a solução. Eu acho muito legal, né, você falar, não, temos que resolver nossos problemas internamente. Sim, assim deveria ser se tivéssemos uma democracia realmente funcionando nesse país, mas não há muito tempo democracia, né? O Mourão aí, eu vi essa declaração dele, eu falei, nossa, não vou nem perder meu tempo, que se tivesse um recall, o Mourão certamente não seria senador hoje em dia, né? Ele tem muita explicação a dar para os seus eleitores. A começar no último dia do governo Bolsonaro, onde ele usou a cadeia nacional de televisão para fazer uma declaração e contrapontos contra Jair Bolsonaro. Então o Mourão, ele é uma parte que o sistema adora. Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes agora ele está batendo palmas para o Mourão. E é por isso que eu falo, né, que os eleitores dele devem estar furiosos com o Mourão. E eu discordo dele. Os Estados Unidos estão se protegendo. O Alexandre de Moraes está afetando interesses de empresas americanas, quando ele não deixa elas irem para o Brasil com liberdade. Ele está afetando interesse, né, dos americanos, quando ele invade a jurisdição e eles pedem mandado de prisão contra americanos por tuitar em solo americano. É loucura, né, você não enxergar essa situação e manter essa miopia aí do general Mourão. Eu não sei que tipo de patriotismo que ele segue, né? Que tipo de conceito que ele tem de soberania, mas está claramente deturpado, né? Enfim, posso dar uma sugestão? Falar sobre o Mourão. Posso dar uma sugestão, Diogo? Pergunta, se você tiver a oportunidade, ao general Mourão se ele encontrou pessoas do governo Biden em 2022 que estavam preocupadas com o questionamento das eleições brasileiras por parte do presidente Bolsonaro. Lê para ele um artigo do Financial Times de junho de 2023, chamado The Discreet U.S. Campaign to Defend Brazil Election. E ela fala de encontros que o general Mourão teve. Depois ele negou a conversa, mas o Financial Times mantém que ele teve essa conversa e que as fontes disseram que ele teve essa conversa para impedir qualquer questionamento das eleições brasileiras de 2022. Então, por que eu acho que é uma pergunta que deve ser feita a ele? Porque eu acho que ele não se importou muito com o Joe Biden interferindo na democracia brasileira em 2022 para garantir a chegada do Lula no poder. E agora está bastante preocupado com a tarifa do Trump ou com qualquer ação do Donald Trump, justamente para garantir a liberdade de expressão no Brasil. Então, eu acho que é uma pergunta válida a ser feita ao general Mourão. Eu, como jornalista, gostaria de ter a oportunidade de fazê-lo. Vamos, Léo, mais uma pergunta do chat. Vamos só avisar que novamente o chat travou, tá? Mas voltou aqui já. Da gente chegar ao poder, né? Agora, a gente tem que entender também que, né, a gente tem que pressionar as alavancas corretas. A gente chegou num momento onde hoje já está muito claro, esclarecido para a comunidade internacional, o ponto em que o Brasil está. No passado não era. A gente tem um conteúdo novo hoje, que é o Trump. Eu duvido que, se o Trump fosse presidente, ele teria dado todo o respaldo ao Alexandre de Moraes, enviado dinheiro da USAID, feito parcerias no TSE, mandado o FBI dar aula, né, para outras pessoas com relação a como combater a chamada desinformação, se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos. Mas agora ele é. Agora você não tem somente a maioria de republicanos na Câmara dos Deputados, mas também no Senado. Então agora a gente tem a possibilidade de lutar com essas armas que você está dizendo ser, né? O momento em que a vaca foi para o prédio. Graças a Deus, a gente tem a possibilidade de acionar essas alavancas. Porque se a Kamala Harris tivesse sido eleita, esqueça, né? A gente estaria aí navegando com força a favor de uma Venezuela, porque o dinheiro da USAID estaria jorrando ainda, né? A doutrinação de jornalistas que ocorreu no passado, você pode ver, né? A própria decisão do STF falando da nova regulamentação das Big Tech não foi uma ideia do Alexandre de Moraes. O Paulo Figueiredo me ajuda aí, como é que é o nome da instituição lá norte-americana? Pointer Institute. O Instituto Pointer e a International Fact Checking com o Alexandre de Moraes antes... Que são financiadas pelo mesmo mecenas que financiou o Intercept, a fundação do Intercept, um bilionário americano chamado Pierre Omidyar. O Demori conhece bem essa história. Chega. Esse homem já causou estrago demais no país. Eu sei que o Alexandre nunca vai retroceder, a gente tem certeza disso. Mas as outras forças políticas, os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, a elite política, a elite financeira, essas pessoas precisam dar um basta. E a própria população, porque houve muita gente no Brasil que depois de 2022 deu uma brochada.
As pessoas falam pra gente, poxa, Paulo, acompanhava você todos os dias, depois de 2022 eu cansei da política e fui cuidar da minha vida. Como se isso resolvesse os problemas. É como se um avestruz enfiasse a cabeça no buraco e achasse que o problema vai ser resolvido. Né? Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade, e a conta está chegando para todos. Nós só temos esse país e demora anos para você construir. O pouco que a gente tem de nação demora anos para você construir, mas para destruir é muito rápido. Então o apelo que eu faço às pessoas é: voltem a se importar, para que nós tenhamos o mínimo possível de dano. Esse homem, esse bandido da Birmânia já causou dano demais ao país. Vamos pegar ele agora. A maioria dos brasileiros hoje já colocaram o Supremo Tribunal Federal em descrédito completo. Peguem as pesquisas, não vou explicar isso mais para o Demorim, mas são mais ou menos 2 entre cada 10 brasileiros que apoiam só o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa de louco, onde instituições que 8 entre cada 10 brasileiros desprezam, tem o controle absoluto sobre a vida do cidadão nos seus mais mínimos detalhes. Nós precisamos acabar com isso antes que seja tarde demais, antes que a vaca de fato não só vá para o brejo, porque a vaca já foi para o brejo, mas que a vaca se afunde na lama do brejo e a gente não consiga tirá-la de lá. Eu acredito no povo brasileiro. Eu acredito que a gente vai conseguir se livrar do Alexandre de Moraes. Eu acredito que a gente não vai virar uma Venezuela. Eu acredito na nossa elite financeira. Eu acredito na nossa elite política. Eu ainda acredito neles. Eu sou um otimista. É isso aí, meus amigos. Então, aqui do nosso canal Direita News, você está vendo então aqui um corte aqui, onde nós separamos, né, ali do Paulo Figueiredo, debatendo com alguns. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro ali no Vilela. Já tem um tempo já esse vídeo, mas eu quis destacar algo importante para vocês, que é o fato do general Mourão, que é vice-presidente, na época de que Bolsonaro era presidente, ele era vice. E o Mourão não foi citado em nenhum momento, né? Parecia que ele não é. Descartaram ele totalmente de investigações, não investigaram nada, sendo que ele era o vice-presidente, ele era o vice do Bolsonaro. Ou seja, qualquer ato de permanência do Bolsonaro no poder, como eles falaram, né? Que o Bolsonaro queria continuar no poder, queria continuar sendo presidente, beneficiaria indiretamente e até diretamente o próprio general Mourão, porque quem ia continuar sendo o vice-presidente? O próprio Mourão. Mourão ia ser beneficiário em qualquer golpe, né? Que, como eles falam, golpe, né? Ou qualquer intervenção, qualquer golpe, como eles falam. O Bolsonaro foi julgado por tentativa de golpe. Então, qualquer golpe que tivesse, que Bolsonaro desse, ia fazer o quê? Com que Bolsonaro continuasse presidente e o Mourão vice-presidente. Ou seja, o Mourão ia ser beneficiado indiretamente e até diretamente com qualquer tentativa de golpe dada aí pelo Bolsonaro. Então, se Bolsonaro foi julgado por tentativa de golpe, né, por tentar permanecer no poder, vamos dizer assim, né, tirando a fala deles aí, por tentar permanecer no poder, o Bolsonaro foi julgado, porque o general Mourão não foi nem investigado, sendo que ele era o vice-presidente e ia ser o mais beneficiado com tudo isso. E isso é algo a se perguntar, por que Mourão foi blindado? Paulo Figueiredo fala que o general Mourão foi um dos que articularam aí para que não houvesse nenhuma intervenção, para que não houvesse, na verdade, nenhum questionamento sobre o resultado das eleições. Ou seja, ele fez a articulação até com Biden, né? Estava do lado ali do Biden ali nessa intervenção norte-americana nas eleições do Brasil, segundo Paulo Figueiredo. Então, daí vem essa possibilidade, essa suspeita, né, de que o Mourão ali não foi investigado porque estava do lado, então, da própria esquerda, né? O Mourão trocou de lado rapidamente, justamente para não ser investigado. Mas eu quero trazer para vocês o seguinte, olha só. O Magno Malta, ele pede exoneração do escritor do Conselho Editorial, esse tal de Eduardo Bueno, que é conhecido como Peninha, né? Que já perdeu aí devido às suas
o seu pronunciamento, né, suas críticas, o seu deboche em relação à morte do Charles Kirk, né, ali nos Estados Unidos. Ele já perdeu inscritos nos canais, perdeu palestra, esse tal de Peninha aí já está indo por água abaixo. E o senador Magno Malta protocolou na segunda-feira um ofício endereçado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, solicitando a imediata exoneração do jornalista Eduardo Rômulo Bueno, conhecido como Peninha, do Conselho Editorial do Senado Federal. O pedido surge após a manifestação desse tal de Peninha nas redes sociais e teria feito chacota sobre o assassinato de Charles Kirk, o ativista conservador norte-americano e fundador da organização Turning Point nos Estados Unidos, entidade conhecida internacionalmente pela defesa dos valores ligados à liberdade e democracia. Então vai perder mais uma boquinha aí o esquerdista, que a filha dele mora nos Estados Unidos, e inclusive ele não só fez chacota com a morte de Charles Kirk, mas também ele insinuou que a própria filha dele ia causar um atentado contra Elon Musk. Olha só a loucura desse cara, colocou até a filha dele no alvo, dizendo que a filha dele poderia ali dar uma ajudinha, né, já que ela mora na mesma cidade do Elon Musk, ela poderia também tentar fazer um atentado contra o Elon Musk. Então esse é o nível da esquerda, né? Esses são os que representam a esquerda. Você ficou conosco até aqui no vídeo, não esquece, deixa seu comentário, deixa sua opinião e responde aí para mim o que você acha. Por que Mourão não foi investigado em nenhum momento por esta inquisição? Por que o Mourão não foi julgado, não foi investigado pela Polícia Federal e pelo Moraes, sendo que o Mourão era vice-presidente do Bolsonaro e ia ser o beneficiado pela tentativa de tomada do poder, do suposto golpe, né? Se Bolsonaro ficasse no poder, Mourão ia ser beneficiado diretamente. Então, por que ele não foi investigado? Deixe sua opinião, deixe seu comentário, não esquece. Deixe aquela curtida, seguir o nosso canal e até o próximo vídeo.